Olá, Saúde à Vida começando, e no programa de hoje vamos falar sobre a campanha de conscientização dedicada à endometriose, Março Amarelo, que tem por objetivo alertar a população sobre os sinais, sintomas, mais do que isso, a importância da realização dos exames preventivos. Para abordar, então, esse tema, nosso convidado de hoje é o Dr. Sérgio Podgaek, ele que é ginecologista e obstetra. Seja muito bem-vindo, Dr. Sérgio. Olá, Cassiane. Olá a todos que estão assistindo a gente. Bom, Dr. Sérgio, para a gente iniciar, então, esse nosso bate-papo, né, vamos começar falando, né, do princípio mesmo, o que é a endometriose, como que ela age, né, no nosso organismo, como que o corpo da mulher ele é alertado, né, com essa doença. Então, a endometriose é uma doença que ela afeta mais ou menos 10% das mulheres na fase da vida em que menstruam. Então, é muito infrequente ter em criança e depois da menopausa a doença tende a diminuir. E endometriose é quando o tecido que fica dentro do útero, que é aquele tecido que a mulher menstrua todo mês, ele chama endométrio, ele aparece fora do útero. Então, isso é endometriose. É o tecido que deveria estar só dentro do útero, aparece fora do útero. E mulheres que têm endometriose podem, desde não sentir absolutamente nada, até terem sintomas que podem afetar bastante a qualidade de vida dessas mulheres. Então, elas podem ter cólica menstrual muito forte, podem ter dor durante a relação sexual, podem ter dor fora do período menstrual, na região pélvica, e também algumas dessas mulheres podem ter dificuldade para engravidar. Então, as mulheres que têm esses sintomas não devem menosprezar os sintomas e devem procurar os seus médicos do posto de saúde, os seus clínicos e, preferencialmente, os seus ginecologistas e se queixarem disso para que esse diagnóstico possa ser feito. Certo. Doutor Sérgio, é difícil esse diagnóstico, né? Porque a gente fala sobre esses sintomas, esses sinais, no caso, uma cólica muito forte, mas tem mulheres que acreditam ali que seja por conta do ciclo mesmo, às vezes elas não dão tanta importância à endometriose, né? A essa doença. E existem tipos diferentes de endometriose? Isso, você tocou num ponto muito importante. Esse diagnóstico ele deve começar nos consultórios médicos, dos médicos generalistas, dos ginecologistas, justamente quando a paciente fala, olha, minha cólica não é aquela cólica que eu tomo um Buscopan e já estou melhor, ou coloco uma bolsa de água quente e está tudo bem. Normalmente são cólicas muito fortes, incapacitantes, que a paciente não vai na escola, não vai trabalhar, realmente afeta o dia a dia dessas mulheres. Então, para essas pacientes, alguma coisa deve ser um sinal de alerta. E aí, como se faz esse diagnóstico? O médico deve examinar a paciente, porque pelo próprio exame ginecológico, simples, muitas vezes já é possível se ter uma ideia que a doença pode estar presente, e depois exames de imagem, ultrassom transvaginal, ou eventualmente uma ressonância, feita por médicos experientes, com protocolos para descobrir endometriose. Esses exames podem sim ajudar no diagnóstico. Existem tipos diferentes de endometriose, é verdade, a doença mais simples até uma doença mais séria, que pode acometer, por exemplo, o intestino, a bexiga, cistos de ovário muito grandes, e isso normalmente pode se relacionar com o tipo de sintoma que a paciente pode ter. Então, é uma doença em que o sintoma inicial deve ser um alerta para que o diagnóstico seja feito. Certo, doutor Sérgio, mas nem sempre, como o senhor mencionou, o paciente ele tem esse sintoma, né? Ele tem esse sinal. Tem algo, então, que caracteriza a endometriose sem esses sinais, por exemplo? Um fluxo intenso ali, né, do ciclo menstrual, ele fica mais intenso, a barriga ela fica mais inchada, o abdômen, tem algum sinal que pode ser também, assim, comparado com um sintoma de endometriose que pode levar a esse diagnóstico?
Sim, com certeza. O que eu falei são os sintomas mais comuns, mas as pacientes podem ter outros sintomas que estão associados a esses, como você falou, um inchaço na barriga, a dor, que inicialmente é pélvica, ela pode se espalhar para uma dor mais abdominal, mulheres que têm, toda pessoa, na verdade, que tem dor crônica, né, uma dor constante, acaba podendo ter outros sintomas. A pessoa fica mais cansada, sintomas emocionais podem aparecer, como ansiedade, depressão, justamente pelo fato de muitas vezes não conseguir se chegar num diagnóstico e o tratamento ele fica comprometido por causa disso. Certo. E tem alguma, a gente consegue mensurar, doutor Sérgio, quais são os fatores de risco? É algo também que a gente pode falar se é genético ou não, hereditário ou não? Perfeito também. E sempre que é uma paciente, uma família, né, se depara com o diagnóstico de endometriose, as pessoas perguntam, mas por que que essa doença apareceu? A teoria mais aceita para descrever o surgimento da endometriose é que tem a ver com a menstruação. Então, mulheres que têm um fluxo um pouco mais forte, elas acabam podendo ter um risco um pouquinho maior de ter endometriose, e tem a ver com uma questão hereditária também. Então, se a mãe teve endometriose, uma irmã, uma tia, algum parente próximo, também é um sinal para que essa paciente ela se preocupe com o risco de ter endometriose também. Nesse sentido, tem alguma relação, então, de adolescentes serem diagnosticados com endometriose, ali o início, né, da puberdade, o primeiro ciclo menstrual, acontece isso ou é mais raro? Ou a pessoa, ela tende a ter a endometriose na fase mais adulta mesmo, doutor Sérgio? Não, um adolescente também pode ter endometriose. Como eu falei no comecinho, é uma doença que ela afeta mulheres durante, a gente chama, a idade reprodutiva, ou durante o período da vida que a mulher menstrua. Então, conforme a menina, adolescente, ela começa a menstruar, e os ciclos repetidos de menstruação podem fazer a endometriose aparecer. Então, na adolescência, a adolescência é um período em que, conforme as queixas dessas meninas, dessas adolescentes, a gente tem também que se preocupar com esse diagnóstico, tá? Então, durante toda a vida em que a mulher menstrua, a endometriose pode aparecer sim, a gente tem que tomar cuidado com isso. E não dizer para uma adolescente, ela tem cólica, isso é normal. Não, não é essa atitude que tem que ser tomada. Se a queixa é intensa, a gente tem que investigar e tratar, né? Primeiro sinal, né? A cólica forte já é o primeiro sinal que a pessoa deve buscar o atendimento médico para já iniciar esse diagnóstico, né, doutor Sérgio? E uma vez diagnosticado, então, como que é feito esse tratamento, né? Qual que é o primeiro passo após o diagnóstico? Olha, a gente fala que o tratamento, como de várias doenças, né, o da endometriose também, é um tratamento multidisciplinar. A gente não pode só prescrever uma medicação e achar que é isso que vai resolver. Então, mudanças de estilo de vida, fazer atividade física, uma boa alimentação, diminuição de estresse, todo o ambiente, né, que envolve o dia a dia dessa paciente, ele tem que ser verificado. Mas de tratamento medicamentoso, a primeira opção, normalmente, quando a doença não é muito grave, e claro, quando a paciente não quer engravidar, é um tratamento hormonal com métodos anticoncepcionais, ou pílula anticoncepcional, ou um injetável, uma injeção, ou um DIU com hormônio. Tem várias opções que podem ajudar essa paciente. E normalmente, em torno de 70% aí das pacientes melhoram com esse tratamento. É um resultado bem interessante aí para essas pacientes. E em que momento, doutor Sérgio, é recomendado fazer, né, a cirurgia? Então, como eu falei, né, é um tratamento multidisciplinar. A gente normalmente, quando a doença não é grave, começa com um tratamento hormonal. Podemos trocar o tratamento hormonal se a paciente não se adaptou direito. Agora, se não melhora
com o tratamento hormonal, depois de alguns meses tentando, ou se a doença vai crescendo com o tempo. Ou, como eu falei, se é uma doença mais grave, que a gente vê nos exames de imagem, uma doença mais grave, aí sim o tratamento cirúrgico é recomendado. E o tratamento cirúrgico normalmente é feito por uma cirurgia que a gente chama minimamente invasiva, ou seja, é uma cirurgia por laparoscopia, com incisões pequenas que a gente faz no abdômen, que pode ser uma laparoscopia, digamos, convencional, ou com robô, uma cirurgia robótica, em que normalmente é feita a remoção dessas lesões, desses focos de endometriose, para que a paciente melhore da dor ou consiga engravidar, dependendo ali do objetivo dessa paciente. E o tratamento cirúrgico feito por equipes experientes, equipes especializadas, tem um resultado excelente também. Então, a endometriose tem um estigma de ser difícil diagnóstico, difícil tratamento, mas aqui no Brasil a gente tem serviços, tanto privados quanto públicos, no sistema de saúde de forma geral, que conseguem dar um bom atendimento para essas pacientes. Exatamente, doutor Sérgio, porque fala-se muito, né, sobre a endometriose, que é um diagnóstico difícil, ou que muitas pessoas acabam não indo, né, buscar essa ajuda quando sente uma dor mais forte, mas é importante a gente ressaltar, né, não só agora falando da campanha, né, Março Amarelo, mas também falar que existem sim, como o senhor mesmo mencionou, tratamentos no Sistema Único de Saúde, tem equipes multidisciplinares, né, que já estão, que estão aptas, né, a fazer todo o tipo de exame, são exames simples também, né, no início, tem esse mapeamento também do paciente para saber quais são os sintomas, acaba facilitando um pouco mais nesse sentido da medicina estar bastante avançada já, né, doutor Sérgio? Exatamente. Olha, eu vou te falar, o importante é o que a gente está fazendo agora. É procurar fazer as pessoas se conscientizarem de que os sintomas não são necessariamente normais, que as pessoas têm que buscar auxílio médico. A gente procura capacitar os médicos, os profissionais de saúde de forma geral, para procurar identificar os casos em que há uma suspeita de endometriose. Os casos mais simples, que na verdade são boa parte das pacientes, eles podem ser tratados em ambientes também mais simples, de sistema de médicos generalistas e tudo. Os casos mais complexos, aí eles vão ser encaminhados para os serviços de referência. Mas o importante é essa conscientização que a gente está fazendo com a ajuda de vocês. Perfeitamente, doutor Sérgio. Queria só contextualizar um pouquinho mais em relação sobre os riscos, né, dessa endometriose no sentido mais grave dela, né? A gente falou um pouquinho da endometriose comum, desses primeiros sintomas, mas o que acontece com o corpo da mulher nessa endometriose mais grave, né? Qual o risco desse diagnóstico não ser realizado precocemente, de não iniciar o tratamento no tempo, né, correto, precocemente mesmo, porque não existe uma cura, né? Ou existe, mesmo depois de uma cirurgia ou com essa reposição de hormônios, com esses medicamentos, o acompanhamento ele precisa ser realizado aí continuamente, né? Perfeito. Então, indo aqui pelo final do que você perguntou, verdade, a gente não pode dizer que existe uma cura, mas existe um bom controle. Então, mulheres que, como eu falei, que têm sintoma, não querem engravidar e fazem um tratamento hormonal, por exemplo, boa parte delas fica controlada. A dor melhora, a doença não cresce, mas o acompanhamento ele tem que ser constante. Agora, pode acontecer também da doença evoluir e trazer prejuízos para essa paciente. Então, por exemplo, pode trazer dificuldade para engravidar. Entre 1/3, 40% das mulheres que têm endometriose podem enfrentar uma dificuldade para engravidar. E dificuldade não quer dizer que não vai conseguir, porque existem tratamentos também para que essa paciente, esse casal, consiga engravidar, desde cirurgias até tratamentos como fertilização in vitro, ou seja, existe um arsenal aí para ajudar essas pacientes. E também a doença ela pode, como você falou, se tornar mais grave.
pode acometer órgãos mais sensíveis, como o reto, né, o intestino, a bexiga, o trato urinário. Então a doença ela pode ficar mais grave. O nosso dever é justamente fazer isso, conscientizar as pessoas para que o diagnóstico seja feito a tempo. Não nos casos em que a doença já está mais grave, mas nos casos que é possível tratá-la, eventualmente fazer uma cirurgia mais simples para que não para que a doença não chegue num problema muito maior para essa mulher. Certo. E, doutor Sérgio, o senhor comentou sobre a questão da gravidez, né, que tem aí uma porcentagem, né, de pessoas que conseguem engravidar, também existem os tratamentos, mas seria uma gravidez de risco ou não? Tem um acompanhamento diferenciado, precisa acompanhar essa gestante que está com endometriose, tem algum risco para o bebê? Então, você sabe que há poucos anos começaram a sair estudos que se imaginava que a paciente tem endometriose, engravidou, então tá tudo bem, mas começaram a sair estudos em que mostram que mulheres que têm endometriose e engravidam têm um pouquinho mais de risco de perder o bebê, então de ter um aborto ali no início da gestação, de ter pressão alta durante a gravidez. Então, isso é uma coisa que deve ser acompanhada nas mulheres que têm endometriose e engravidam. Como eu falei, nem todas têm dificuldade para engravidar. Então, uma parte das mulheres que têm endometriose engravida, outra faz tratamento e engravida. Mas aí a gente tem que ter mais atenção para essas mulheres, justamente por causa dos resultados desses estudos mais recentes. Entra naquela questão, né, doutor Sérgio, a gente sempre fala do diagnóstico, né, a importância do diagnóstico precoce, justamente para também entender qual é o objetivo dessa mulher de fato, né, se ela quer engravidar ou não, porque existem aí os tratamentos, né, que são diferenciados aí também para cada objetivo, e tendo esse diagnóstico precocemente, para saber o nível que está a doença, acaba sendo um facilitador também, e isso também contribui aí para a saúde, bem-estar, principalmente a saúde mental também, que tem afetado bastante, né, nas questões da mulher, se é uma mulher que quer engravidar, mas está com a endometriose, acaba também gerando esses conflitos, né, com outras doenças também, né? Exatamente. A gente sempre tem falado que é muito importante a própria paciente não menosprezar os seus sintomas, o médico que a atender também não menosprezar, não dizer, não é nada, cólica é normal, dor na relação é normal, quando o casar passa, sabe aquelas coisas que a avó dizia? Então isso é muito importante. Quando há suspeita, fazer o exame certo. Então, porque se o exame não for um exame adequado, aí ele vem normal, o médico, o paciente vai falar, então não deve ser isso. Então, o exame tem que ser um exame correto, e justamente como eu falei, e aí abordar a paciente de forma geral, não olhar para ela como o útero, como a endometriose, olhar para a paciente inteira. Então, se ela tiver necessidade de um apoio psicológico, como você mencionou, da questão da saúde mental, é fantástico, ajuda muito essas pacientes. Se ela precisar de uma fisioterapia pélvica, por exemplo, para ajudar na questão da dor, também importante. Se ela precisar de um especialista em reprodução humana para ajudá-la a engravidar, então tem muita coisa de verdade que a gente pode fazer para ajudar essas pacientes. E assim, né, como o senhor mencionou também em relação a buscar essa ajuda profissional, né, de repente vai num especialista e não concorda muito ali com aquele resultado, ou ficou com uma pulguinha atrás da orelha, porque a gente tem muito isso também, né, a gente também tem que prestar atenção na nossa sensibilidade, às vezes a gente acha que alguma coisa ali não tá certo, né, porque a gente conhece o nosso corpo, as mulheres elas tendem a ter essa percepção, é importante também buscar uma segunda opinião, né, doutor Sérgio? Não há nenhum problema nisso, em buscar uma segunda opinião, buscar uma outra fonte ali de especialistas, mas o importante é fazer o tratamento adequado, no tempo certo, e também não pode abandonar esse tratamento, né? O tratamento, ele tem um período, ele é a longo prazo, como que funciona? Exatamente. Você sabe que um trabalho há muitos anos feito na Unicamp,
foi uma tese de mestrado orientada aí na Unicamp, mostrou, e isso ainda se mantém, a gente não sabe exatamente quanto, mas demora para as pacientes fazerem diagnóstico. Demora, em média, demora 5, 7 anos. A paciente passa por alguns médicos até ela conseguir fazer o diagnóstico. E, de novo, o objetivo da gente é que essa demora diminua e que o número de profissionais que atendam essa mulher também diminua, para que o diagnóstico seja feito de forma mais precoce. Só que, como você falou, esse acompanhamento ele vai ser feito durante muitos anos. Periodicamente, a paciente vai estar tratando, ou mesmo se ela já engravidou, ela vai precisar fazer um acompanhamento para que, se algum sintoma voltar, se aparecer alguma chance da doença voltar, todo o tratamento ele seja eficiente. Certo. Doutor Sérgio, o senhor mencionou sobre essa demora, né, das pessoas buscarem talvez esse atendimento para serem diagnosticadas. É um tempo muito grande, né, muito longo aí de anos, né, o porquê que isso acontece? É um desafio enquanto médico sobre essa doença em si, ou o senhor acredita que as pessoas elas estão são mais receosas assim de buscar atendimento médico, né, de procurar saber exatamente fazer um check-up, né, não é todo mundo que tem esse hábito de fazer um check-up. Por que essa demora nesse diagnóstico e na busca por um profissional? São esses pontos, né, que a gente está conversando. Então, muitas vezes, há uma demora até da própria pessoa identificar que ela precisa ir buscar o atendimento. Então, por exemplo, uma adolescente que começa a ter cólica, mas fala, não, mas não deve ser nada, a cólica, aí pergunta para a mãe fala, não, mas eu também tinha cólica, e isso depois com o tempo vai passar. Então, e tem estudos que mostram que mulheres que têm endometriose começam a ter cólica cedo, já na adolescência. E aí esse tempo é precioso para que o diagnóstico e o tratamento seja instituído. Esses exames, esse é um ponto importante, os exames mais especializados de endometriose, eles não são tão disponíveis para a população de forma geral. A gente também tem tentado melhorar a capacitação dos médicos, dos radiologistas que fazem ultrassom, que analisam ressonância, mas não são exames universais, digamos. No sistema público, por exemplo, não é tão simples conseguir uma ressonância magnética. Não é um exame barato, tem fila. Então, não é. Não, tem vários entraves aí que acabam postergando o diagnóstico. Claro que tem melhorado. Como eu falei, essa tese que foi defendida aí na Unicamp, ela tem 20 anos. Mas a gente tem a impressão de que o tempo melhorou. Não demora tanto, mas ainda demora. Tá? Então, mesmo em outros países que mostram esse tipo de análise, ainda demora para se ter o diagnóstico. É um desafio, né? Um desafio diário aí para vocês, né? Enquanto especialistas, enquanto médicos, também para tentar aí esses estudos para a população ter mais acesso, né, a esses exames, né? A gente sabe que o número aí de pessoas que necessitam do Sistema Único de Saúde acaba às vezes dificultando um pouquinho o diagnóstico justamente por esse motivo, né? Às vezes a pessoa ela não tem aquele acesso ao exame por questões financeiras também e acaba prolongando um pouco mais esses exames. Só que acredito que o primeiro passo seja esse mesmo, né, doutor Sérgio? A gente levar a informação para a população sobre os sintomas, sobre a importância do diagnóstico, a prestar atenção e continuar fazendo esses exames mesmo, de um check-up, né, anual, como a gente sempre recomenda em todas as especialidades, né, que é importante, mas talvez o primeiro passo já está sendo dado, que é essa questão mesmo da conscientização, né? A mulher, de forma geral, ela vai mais fazer check-up do que um homem. Isso é bem nítido, né? Então, em geral, né, a paciente vai num posto, vai fazer um Papa Nicolau, ela faz um acompanhamento, faz ultrassom, depois mais tarde vai fazer mamografia. Então, a mulher ela tem um cuidado
até melhor do que o homem, né, nesse sentido preventivo. Então, nas conversas ali desses exames anuais, e esse tipo de problema tem que aparecer. Então não tem que simplesmente ir num posto de saúde, ali né, e falar, eu vim só colher um Papa Nicolau. Não, os sintomas eles têm que ser analisados e se aparecer esse tipo de situação, cólica, como eu falei, dificuldade para engravidar, dores, a endometriose ela precisa ser diagnosticada. E existe, doutor Sérgio, alguma prevenção nesse sentido? O que o senhor recomenda, né? Quais são as dicas que o senhor deixa aí para as mulheres na relação mesmo da endometriose? Algo que ela pode fazer para tentar prevenir essa doença? O maior objetivo dessa nossa conversa é justamente identificar se a endometriose estiver ali, identificar ela no início. Esse é o nosso maior objetivo, e não fazer um diagnóstico já com a doença muito avançada. Então, prestar atenção no próprio corpo, dar atenção para os sintomas e relatar. Como você falou para um médico, ele não deu muita atenção, vai ouvir outra opinião, até que alguém dê valor ali para o que está acontecendo. Então, dar atenção para o próprio corpo e dar atenção para os sintomas e ser valorizado esse problema é muito importante para que a doença seja diagnosticada no início. E com o tratamento estabelecido, fazer um acompanhamento, para que se essa doença estiver evoluindo, um tratamento eventualmente cirúrgico seja realizado. Agora, de forma geral, como eu falei, todas as medidas de qualidade de vida também têm que ser estabelecidas. Isso para mim, para você, para todo mundo, inclusive para essas pacientes que têm suspeita de endometriose. Porque não tem nenhum grande estudo mostrando que essas medidas vão conter o avanço da doença, mas, de forma geral, isso é muito bom para a saúde mental de todos nós. Tá certo, doutor Sérgio. É importante, então, a gente ressaltar sobre essa importância mesmo, né, da conscientização, dos exames preventivos, do diagnóstico e, mais do que isso também, se a pessoa for diagnosticada, iniciar o tratamento e seguir no tratamento dessa doença. Além disso, né, a gente iniciou aqui o nosso bate-papo falando sobre o Março Amarelo, né, que ele engloba aí essa conscientização da endometriose, mas também sobre o câncer do colo do útero, né, que também é uma iniciativa aí nacional de promover a saúde da mulher. Então, a gente lembra que são várias doenças, né, infelizmente, aí que acometem as mulheres, mas que nós temos que levar em consideração todos os sinais, todos os sintomas, e realmente, como o senhor mencionou, as mulheres, elas vão mais no médico, né, elas tendem a prestar mais atenção nessa questão mesmo da saúde, dos exames preventivos. E lembrando que não somente no Março Amarelo, né, que existe também essa questão do câncer do colo de útero. Muitas vezes a gente vai fazer a pesquisa, vai fazer esse roteiro aqui, doutor Sérgio, e a gente acabou linkando algumas informações sobre o câncer com endometriose, mas elas não têm relação, né? Não, assim, é uma relação muito, muito, muito pequena. Em tudo na medicina se fazem estudos de associação. Ah, aconteceu uma coisa, então pode estar associada com outra. Então, em mulheres já mais perto da menopausa, que podem ter tido endometriose, ou que às vezes tem um cisto de ovário por endometriose, coisas muito específicas, Cassiane. Às vezes a endometriose pode se associar a uma transformação para um câncer de ovário, mas não dá para dizer de forma nenhuma de que a endometriose está associada ao câncer. Então não é um alerta, as pessoas não precisam ter esse estresse, nem ficar preocupadas, são situações muito específicas que não devem ser generalizadas para não gerar pânico, então a gente não pode falar isso de forma alguma. Perfeitamente, doutor Sérgio, quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa Saúde é Vida.
Muito obrigada por trazer todo o seu conhecimento em relação a essa campanha e falando um pouquinho sobre a endometriose, o tratamento, o diagnóstico precoce, que é tão importante a gente levar essa informação de conscientização para a população. Por favor, as suas considerações finais. Olha, a gente só pode agradecer a abertura que vocês fazem para que a gente, dentro da Sociedade Brasileira de Endometriose, a gente consiga divulgar essa campanha para que beneficie as pessoas. No final das contas, o nosso grande objetivo é trazer informação de qualidade. Infelizmente, a gente sabe o mundo de mídias sociais e de informações desconexas que podem aparecer e que podem assustar as pessoas ou trazer realmente informações que não são corretas. Então, abrir esse espaço para que essa informação chegue para as pessoas é muito importante, né? Isso a gente tem certeza que pode beneficiar bastante gente. Com certeza, doutor Sérgio. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Bom, nós conversamos então com Sérgio Podgaek, ele que é ginecologista e obstetra, atual presidente da Sociedade Brasileira de Endometriose e Cirurgia Minimamente Invasiva. Espero que você tenha gostado do programa de hoje e te espero na próxima edição. Até lá!